Olá, tudo bem? Hoje eu venho aqui falar para vocês um pouco de uma emoção primária básica, a raiva. Vocês têm sentido raiva? Eu tenho sentido raiva e acredito que hoje, diante de todo esse quadro aí de insegurança, de tantas perdas irreparáveis, de tantas mudanças impostas por uma força maior, muitas vezes a gente se pega tendo muita raiva. E o que é a raiva, né? Acho que todos nós já experimentamos. Quem disser nunca tive raiva, nunca tenho raiva, eu vou dizer por quê, que eu acho que você deve parar para pensar um pouco sobre isso. Porque toda vez que a gente nega algo que é básico, inerente, é normal na nossa natureza humana, a gente está reprimindo algo que é natural, que é normal sentir. Por que a raiva é normal? É uma das 5 emoções humanas básicas. Nós temos a raiva, a tristeza, o medo, o nojo e a alegria. A raiva, ela nos impulsiona a agir. Então, diante de um estímulo, nós temos a percepção, nosso corpo nos prepara, a gente é tomado pela raiva, que é o seguinte, a mensagem é clara: haja, mude essa situação, isso não te interessa, isso não te agrada, é preciso pôr um limite, é preciso mudar essa situação. Por isso que a raiva vem com essa carga física, assim, não tem como não perceber que você está sentindo raiva. O coração bate, o sangue sobe, você já fica, a voz fica mais alta, você se torna até mais ameaçador, porque você precisa enfrentar esse problema. Todos os sinais, né, que as emoções nos dão é porque elas estão direcionando a gente para um caminho dentro daquele estímulo, daquele cenário que foi percebido. Então, nós percebemos desde da criancinha, né? Existe raiva. A criancinha, quando ela quer um brinquedo, o amiguinho pega, ela morde, ela bate. E aí a gente fala, não, não pode bater, não pode morder. Realmente não pode bater, não pode morder. A gente está ensinando para a criança, como um pequeno ser humano, que como ser humano, ela tem outros recursos para impor a vontade dela. Não é sempre necessário, não é sempre possível impor. Nós temos que entrar num consenso, nós temos que dialogar, temos que negociar a nossa vontade e a vontade do outro. Nós temos recursos além de socar, morder e bater, né? Embora muitos adultos cresçam sem desenvolver a capacidade de negociação, querem resolver as coisas na bala, na porrada, mas faltou aí um desenvolvimento humano, né? Porque não se trata de não fazer nada com a raiva. Pelo contrário, a raiva está te dizendo: olha, isso aí não está bom, você precisa mudar, você precisa fazer algo a respeito. Mas como nós iremos fazer é algo que nos diferencia dos primatas, por exemplo, né? Das pessoas que estão dentro de um nível muito primário de desenvolvimento. Então, nós temos sim que ensinar, desde pequenos nós aprendemos que não é batendo, não é mordendo, não é dando paulada no outro que a gente resolve as coisas. Mas tem uma questão que eu vejo que acontece muito quando se trata de raiva. Ela é a emoção mais discriminada. Você já ouviu aquela frase, a mágoa é raiva de freira? Mágoa é raiva de freira, quer dizer, fica muito chato, não é bonito dizer que você sente raiva. Ah, estou tão magoada com fulano, é mais delicado, a mágoa é delicada, a mágoa é aceitável socialmente. A raiva, nossa, é feio sentir raiva. As pessoas que têm uma educação muito religiosa, muito extremamente religiosa, não pode, é feio, o Papai do Céu não gosta. Não é bonito sentir raiva, então a pessoa é magoada. Só que a raiva, ela tem todo esse nível energético que é preciso ser reconhecido e é preciso ser colocado em ação. Por que algo me causa tanta raiva? O que eu devo fazer com isso? Então, a primeira atitude nossa é reconhecer essa emoção. Estou sentindo raiva, puxar o fio
dessa raiva? De onde ela vem? Por que eu estou me sentindo assim? Algo deflagrou, mas às vezes aquele estímulo é só a gota d'água. Existem outras coisas ali encadeadas. E é importante que a gente reconheça, principalmente para si mesmo. O que você vai fazer com a raiva é num segundo momento, que é sempre importante, aí é algo bem para a gente parar para pensar. É muito importante não agir no momento da raiva. Então, você pode pôr essa emoção para fora, socando a almofada, falando o que você tiver que falar para você mesmo. Ou, uma coisa que eu acho bem interessante, uma dica, escreva tudo que está te dando raiva, sem censura. Vai falando sem medo. Ou então, se você não estiver podendo escrever, grava no celular, mas escuta novamente depois. E relê, se você tiver escrito, relê em voz alta o que você escreveu. E se você gravou, escute, mas de jeito nenhum mande essa mensagem, esse áudio para outra pessoa de quem você tem raiva, ou seja, do que for o caso, não manda naquele momento, porque o momento da raiva é o momento onde o sangue sobe a cabeça e realmente você ainda não elaborou a resposta. E é importante deixar a emoção vir, porque ela vai te sinalizar que algo tem que ser feito, mas como ser humano desenvolvido, você vai elaborar como você vai fazer essa resposta, de um jeito civilizado, de um jeito maduro, de um jeito construtivo, não de um jeito destrutivo. A raiva não deve destruir, a raiva deve esclarecer e construir pontes, transformar. Acho que a palavra, o bonito da raiva é que ela transforma. Ela te mostra que algo chegou no seu limite, que algo precisa ser feito, certo? Tem uma música que eu acho muito interessante, eu lembrei muito dela esses dias, da banda Peel, chama Rise. E o refrão da música, uma das partes que ele repete várias vezes, né? Raiva é uma energia. Raiva é uma energia. E ele até faz uma cara de raiva, assim. Essa música foi feita na época do apartheid, relacionada à questão do apartheid. E era algo que dava muita raiva. E hoje nós estamos vendo toda essa movimentação em torno da indignação em relação ao racismo, né? Essa é uma coisa que provoca muita raiva. E a raiva nas questões políticas e sociais tem um papel extremamente importante e é muito delicado. Por quê? Se a raiva for reprimida, o cidadão vai ficar mais submisso, ele não tem raiva de nada, ele vai tocando a vida dele, né? A raiva, ela pode ter um efeito bastante destrutivo se ela não for elaborada, se ela não for canalizada da maneira correta, da maneira civilizada, porque senão a gente vê que ela é capaz de provocar uma grande destruição, principalmente se tratar de grandes aglomerações. Quando você está numa manifestação com muitas pessoas, você perde o individual, você fica conectado com o grupo. O individual, seus valores éticos e morais se dissolvem no grupo e você pode ser tomado por aquela energia bastante destrutiva. Então, a raiva é uma emoção que, por isso que ela não pode ser reprimida. Ela tem que ser sentida, mas ela tem que ser canalizada de uma forma que seja, como eu falei, já construtiva. E acho que é isso. Primeiro, para a gente começar, longe de esgotar o assunto, só estou colocando essa situação. E falando da música, quando ele diz raiva é uma energia, naquele momento era preciso que as pessoas levantassem contra o apartheid e fizessem algo para mudar aquela situação inaceitável. Nós vivemos muitas situações inaceitáveis, certo? Mas é muito importante que a gente saiba identificar o que pode e o que não pode ser feito. Não adianta a gente ficar com raiva de quem está causando os problemas que a gente vive, quem realmente está causando os problemas que nós estamos vivendo, né? O vírus. A gente pode ir lá bater no vírus? Não pode. Se pudesse também, acho que não seria a forma correta de lidar com a situação. Porém, esse vírus está mostrando para nós uma série de outras falhas na nossa sociedade, uma série de outros problemas nos nossos governantes, nos nossos líderes.
Isso está nos causando muita raiva, porque está vindo tudo à tona, né? Quando tudo vem à tona, não é o caso de sair quebrando tudo. É o caso da gente realmente parar, pensar, elaborar como vamos resolver todos os nossos problemas, né? Não deixar subir tanto a fervura, porque senão é bem capaz de que haja alguma coisa mais séria. Bom, o que eu diria, quando a gente naquele momento não sabe bem como agir, mas está com muita raiva, como nós fazemos com isso? Nós vamos falar, ah, não, vou deixar para lá, não dá para deixar para lá. Mas é importante sentar, como eu falei, escreve o que você está sentindo, começa a destrinchar aquele problema em partes, nada pode ser resolvido num momento só, mas vamos começando. Quando você põe para fora, isso já te dá uma sensação muito boa, né? Porque uma vez que você toma consciência do seu problema, você não pode mais fingir que você não viu. Você vai ter que botar em andamento uma solução, uma mudança. Você não pode fingir que não viu uma coisa que você já viu, não dá para desver, não é? E depois nós vamos, eu acho muito importante sempre, né, para dar uma acalmada no peito, na sensação fervilhante da raiva, é sempre importante parar para se conscientizar meditando. Por quê? Porque a meditação é uma forma excelente de aprimorar nossa consciência. Então, quando você vai meditar, você não vai acalmar para não sentir mais raiva, simplesmente. Você vai se colocar num eixo e, por exemplo, eu diria para você usar um mantra, que eu possa agir com sabedoria. Eu acho que é um bom encaminhamento para a raiva. Você inspira. Quando você expirar, você mentaliza o mantra, que eu possa agir com sabedoria. Marca uns 10 minutos, numa posição sentada, confortável, ombros eretos, e faz essa respiração. Inspira, quando soltar o ar, que eu possa agir com sabedoria. Isso vai te acalmar, mas vai te colocar no eixo e numa boa maneira de prosseguir com as mudanças que se fazem necessárias, tá bom? Se você tiver algum comentário a fazer, fico à vontade, gostaria muito de saber o que você pensa sobre isso e qual a última vez que você sentiu raiva. Um abraço.